acompanhem pelo roteiro de estudos, para poder vocês saberem exatamente o que vai acontecer, quando que vai ter aula ao vivo. Às vezes a gente vai ter vídeos, às vezes a gente vai ter aula ao vivo. Então, tá tudo explicado lá no roteiro de estudos. E também tem as datas das atividades avaliativas que a gente vai fazer. Tá tudo explicadinho lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tá bem? Eu vou tentar sempre deixar a gravação da aula para vocês, né? Caso não consigam entrar, caso não tenha, né? A internet às vezes falha, enfim. Eu vou deixar a aula gravada para vocês assistirem de novo também, mas é importante que vocês entrem para poder justamente a gente discutir, né, e tirar as dúvidas, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do curso, a respeito de qualquer coisa? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Então, tá. Então, eu vou começar a aula, vou apresentar aqui a tela para vocês. Vejam aí se está aparecendo. Está aparecendo? Diz para mim, pode... Eu já ia dizer, pode dizer, tá, gente? Liga o microfone e conversa. Inclusive, vocês, se tiverem dúvidas durante a explicação, vocês vão ter que interromper a aula, tá? Falando, porque quando eu estou apresentando a tela, eu não vejo vocês. Eu vou colocar um outro computador aqui na próxima aula. Hoje não deu tempo, mas na próxima aula eu vou colocar um outro computador aqui para eu poder conseguir ver vocês ao mesmo tempo que eu apresento a tela, tá? Então, porque se vocês colocarem perguntas no chat, por exemplo, eu não vou conseguir ver. Mas se alguém tiver sem microfone e precisar colocar pergunta no chat, pode colocar e eu peço que algum colega aí que tenha microfone faça a pergunta para mim, tá bom? Mas vocês vão ter que interromper a aula, tá? Interrompe para a gente poder, para eu poder saber se vocês estão realmente entendendo. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que esse slide que já está lá na nossa sala do AVA, ele contém aqui, ó, o movimento circular uniforme. Vocês estão vendo, né? Disseram que sim, né? Sim, vocês estão vendo. Essa parte de movimento circular uniforme é uma parte que normalmente gera muitas dúvidas. Então, o que eu resolvi fazer dessa vez? A gente não vai ver o movimento circular agora. A gente vai ver até aqui a parte de movimento relativo. E depois a gente vai ver dinâmica, né? Leis de Newton e tal. E aí a gente vai deixar uma semana, depois de leis de Newton, a gente vai reservar uma semana só para estudar o movimento circular, tá? Porque normalmente é a parte da matéria que mais gera dúvidas, tá bom? Então a gente vai ver depois, mas já está aqui. Vocês já podem olhar, tá? Não tem problema. Mas a gente vai ver depois. Agora a gente vai começar com a parte de cinemática. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos começar. Bem, eu vou falar para vocês
como que vai funcionar o curso, o conteúdo e tudo. Mas vocês já sabem, né? Vocês já viram cinemática lá no ensino médio. E vou falar para vocês, não tem muita diferença o que a gente vai aprender aqui e o que vocês já sabem. A diferença básica é que eu vou mostrar para vocês o porquê das coisas funcionarem do jeito que funcionam. Quer dizer, porquê daquelas equações, de onde que elas saíram, o que realmente elas significam, ok? Então, eu vou mostrar esse tipo de coisa para vocês. Então, o conteúdo que a gente vai ver de cinemática é o seguinte. Primeiro, eu vou falar para vocês a respeito de como que surgiu, por que é importante o estudo da física, o que mudou, né? Depois que as pessoas começaram a olhar para o céu, a estudar os astros e a desenvolver esse conhecimento físico. Vou falar para vocês a respeito de Galileu, que ele é considerado o primeiro físico. O primeiro físico é o Galileu Galilei. Ele foi a primeira pessoa que desenvolveu o conhecimento físico, né? Da ciência como a gente tem hoje. Depois eu vou falar para vocês sobre a cinemática e vou mostrar para vocês o porquê daquelas equações que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? De onde que elas saíram, por que elas são do jeito que são. Depois a gente vai ver algumas situações do cotidiano. E aqui já tem o movimento circular, que eu já falei para vocês, a gente não vai ver agora, a gente vai ver depois que a gente vê dinâmica, a gente vai ver tudo junto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho o motivo pelo qual a gente precisa... Esse avião passar e tá fazendo um barulho. O motivo pelo qual as pessoas começaram a olhar para o céu. Por que as pessoas começaram a estudar os astros? Esse estudo estava diretamente ligado à sobrevivência delas, né? As pessoas precisavam olhar para o céu para conseguir sobreviver. Como assim? Há muitos anos, né, tem registros de monumentos construídos há, 2.000 anos antes de Cristo, já tinham monumentos construídos que, na verdade, eram observatórios, né? Eles eram usados para observar o movimento do Sol. E esses monumentos eram utilizados como calendário. Por que era tão importante saber, né, fazer um calendário? Porque precisava, por exemplo, prever as estações do ano. Se eu sei quando vai ser o inverno, se eu sei quando que vai ser o verão, eu sei quando eu tenho que plantar e quando eu tenho que colher, né? Então, esse estudo, essa observação do planeta, da natureza, era importante para ajudar na sobrevivência mesmo das pessoas. Esse monumento aqui, ó, ele foi construído por volta de 450 anos antes de Cristo. Veja que ele foi construído, é um monte, né? Mas ele foi construído de pedra. Dá para ver aqui nessa imagem do lado, um monte de pedras. E em cima dele tem vários morrinhos, assim, pequenos, né? E para que ele serve? Bem, nessa imagem aqui de baixo, você tem o Sol, e durante o ano, o Sol faz um movimento de vai e vem no céu, né? Então, você tem
nas extremidades aqui, nessa posição que ele está aqui, 12, é o solstício. E na posição oposta, lá do outro lado do monumento, você vai ter a posição 1, que é um solstício também. O solstício é o dia em que marca o retorno do Sol, né? Ele faz esse movimento de vai e vem. Então, ele está aqui nesse 12, que é o solstício, e ele vai começar a voltar. Aí ele chega até na posição 1 lá, no mês 1, e depois ele volta de novo, né? Então, no mês 6, desculpa, né? No mês 6 ele chega lá do outro lado e depois ele volta. O solstício é o dia mais longo do ano, quando eu tenho solstício de verão. E a noite mais longa do ano, quando eu tenho o solstício de inverno. Então, esses dois dias especiais, eles marcam essa mudança de estação. Então, prever o dia que o solstício ia acontecer, eu conseguia prever quando que as estações iam começar a mudar. Então, eu saberia quando plantar e quando colher. E quando o Sol está aqui exatamente no meio, eu tenho o equinócio. O equinócio é o dia em que eu tenho exatamente o mesmo número de horas no dia e na noite, né? São 2 vezes que isso acontece por ano, né? Então, veja que como que acontece, ó. Eu tenho aqui mês 1, mês 2, o equinócio, aí mês 4, mês 5, mês 6. Aí o Sol começa a voltar. Mês 7, mês 8, o equinócio, mês 10, mês 11 e o mês 12, né? E você veja que esse monumento, ele foi construído 450 anos antes de Cristo e funciona até hoje, está lá no Peru. Você pode chegar lá e ver exatamente isso aí que está mostrando no vídeo, entendeu? É um calendário e funciona até hoje. Então, a astronomia é a ciência mais antiga que existe, né? Como as pessoas começaram a estudar a natureza, foi pela astronomia. E essa observação do céu era usada com diversas funções, né? Como o calendário, eu falei para vocês, como o relógio também, né? Você olha a posição do Sol no céu, e aí você sabe se já está ficando tarde, né? Porque não tinha relógio, então usava a posição do Sol para saber, né? Quanto tempo de luz você ainda tem. E também como mapa, né? Se você sabe que o Sol nasce ali, então você sabe se localizar, né? Como orientação, não tinha bússola ainda. E, como eu falei para vocês, as pessoas, né, também aprenderam a prever as estações do ano, né, para que pudessem saber a época de plantar, de colher. Então, foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento da humanidade. Mas a astronomia também estava muito ligada aos rituais sagrados dessas populações, né, nos egípcios antigos, astecas, maias e incas, aqui na América do Norte, América Central e na América do Sul. Essas civilizações, por exemplo, elas adoravam o Sol, a Lua, como deuses, né? Então, era um conhecimento que estava muito ligado ao conhecimento religioso. Só que houve a necessidade de deixar esse conhecimento um pouco mais preciso, né? Um pouco mais científico, porque eu precisava
as pessoas precisavam de cada vez mais cada vez mais precisão, né, nas previsões que elas tinham que fazer. Por exemplo, eu consigo saber qual que é o equinócio de verão, qual que é o equinócio de inverno, mas eu não sei prever, por exemplo, quando vai vir uma tempestade e estragar minha colheita. Se eu pudesse prever essa tempestade, seria melhor, né? Então, esse conhecimento foi precisando ser cada vez mais aprimorado à medida que a humanidade foi se desenvolvendo. Então, houve a necessidade de um desenvolvimento científico desse conhecimento, né, para descrever a natureza de uma maneira mais racional. Então, o tempo foi passando, né, e você tem, por exemplo, Tales de Mileto, que foi o primeiro grande filósofo da antiguidade, né? A Grécia foi um país que contribuiu com vários filósofos, né? E o Tales de Mileto, ele teve a oportunidade de ir ao Egito, e aí ele trouxe para a Grécia vários conhecimentos de astronomia e de geometria também, né? Os egípcios tinham conhecimento de geometria muito profundo, né? Eles construíam as pirâmides, construíram várias coisas impressionantes até hoje. Depois disso veio o Pitágoras. Pitágoras deu várias contribuições de geometria, né? Que a gente usa até hoje, né? O teorema de Pitágoras e tal. E depois veio Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão, que também foi um grande filósofo. E Platão foi discípulo de Sócrates, que também era um grande filósofo da antiguidade. Eles deram enormes contribuições, né? Filosóficas, políticas, psicológicas, éticas e também na ciência. Aristóteles, inclusive, foi o fundador da lógica, né? O pensamento lógico foi desenvolvido primeiramente por Aristóteles. E ele deu contribuições muito importantes para a época em ciências. Ele era geocentrista. O que isso significa? Significa que ele acreditava que a Terra era o centro do universo. Então, ele considerava que tudo girava em torno da Terra. E ele conseguiu estudar e explicar o eclipse do Sol e da Lua, né, dentro dessa crença dele. E ele também conseguiu fazer argumentos sobre a esfericidade da Terra, né? Ele tinha indicações de que a Terra era esférica, né, e não plana, que era um questionamento que existia nessa época. Ele estudou objetos em repouso e em movimento, né, mas ele não tinha um entendimento da inércia. Quem primeiro falou sobre inércia não foi Newton. Quem primeiro falou de inércia foi Galileu. Foi Galileu que trouxe esse conceito de inércia. E assim, as contribuições de Aristóteles foram muito importantes, mas ele não conseguiu desenvolver esse conhecimento dele matematicamente, né? Era puramente filosófico. E passaram-se 2000 anos sem ninguém conseguir ir além do que o Aristóteles tinha feito. Então, durante 2000 anos, os livros de Aristóteles eram o top da ciência, né, da filosofia ou da física. Ninguém conseguia ir além dele. Até que chegou o Galileu Galilei. O que esse cara fez?
Esse cara foi o primeiro a descrever os problemas físicos em termos matemáticos. Ele conseguiu descrever ou estudar esses conceitos físicos de uma maneira mais específica, mais precisa, né? Porque ele trouxe a matemática para a física. Então, por isso, ele é considerado o primeiro físico. E, com isso, ele conseguiu definir o que era um movimento uniforme. Ele definiu como sendo aquele em que percorre espaços iguais em tempos iguais, intervalos de tempos iguais. Então, em qualquer ponto da trajetória. Então, foi essa definição que ele deu para um movimento uniforme. Veja que aqui ele não está falando de trajetória. Eu posso ter um movimento circular uniforme. Então, a definição vai ser a mesma. Tem que percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. E também ele estudou o movimento que ele chamou de naturalmente acelerado, né? Que são os movimentos de queda livre, por exemplo, né? Então, ele conseguiu descobrir que no vácuo todos os corpos caem com a mesma aceleração e que essa aceleração é constante. Mas veja que Galileu não tinha bomba de vácuo. Ele não conseguia fazer um vácuo. Mas ele entendeu que se retirasse o ar, os objetos cairiam com a mesma aceleração e que ela é constante. Olha que coisa impressionante. Como que ele fazia isso? Ele não tinha relógio, ele não tinha cronômetro, ele não tinha nenhum equipamento desses que a gente tem hoje. Então, vendo aqui na figura uma calha com uma bolinha, era assim que ele fazia os experimentos, né? Ele aumentando essa inclinação aqui da calha e deixava a bolinha escorregar e ia fazendo a medida. Então, ele tem aqui essas marcações, ó, na calha, na lateral da calha, que são espaços iguais. E como que ele contava o tempo? Ele contava o tempo a partir desse barril de água aqui do lado, ó. Ele abria a torneirinha, de modo que essa água pingasse, né? Então, a água ia pingando, e aí ele ia contando as gotas, né? Tipo, do primeiro risquinho até o segundo, demorou 3 gotas. Do segundo para o terceiro, demorou 2 gotas. E assim, ele ia contando o tempo. Existem relatos também que ele contava o tempo através da própria pulsação, né? Ele media o pulso, ia contando quantas vezes o coração batia, e aí ele media o tempo dessa forma, né? Diz até que ele descobriu, né, o período de oscilação do pêndulo observando o candelabro lá, o lustre, né, da igreja, balançando com o vento, e ele mediu o tempo de oscilação utilizando o pulso. Tudo bem? Tudo, professora. Tudo bem. Então, tá. Então, vamos pensar aqui em como que Galileu fez essas descobertas. Vocês já brincaram nesse brinquedo aí? Parque de diversões? Sim, professor. Já? E aí? É legal? Dá medo? É legal, professor, é legal. Legal, né? Você sobe com o carrinho, né? A cadeirinha até lá em cima. E aí ele te solta, né? Praticamente em queda livre, não é assim? Isso. E aí depois você é desviado para a horizontal até o carrinho parar. Então vamos pensar nesse brinquedo e ver o que Galileu descobriu.
né? Vamos pensar aqui, ó, nesse brinquedo. O que é um intervalo de tempo? Vamos pensar, ó. O intervalo de tempo, tá vendo que tem um reloginho aqui nessa figura? Eu dividi esse reloginho em intervalos de tempos iguais. Estão vendo? Está dividido aí em vários pedacinhos e esses pedacinhos têm o mesmo tamanho. Então, intervalos de tempos iguais. Aí você estava aqui nessa cadeirinha, né, do brinquedo, lá em cima. E aí eu tenho aqui o primeiro risquinho que representa o tempo inicial, né? O tempo t igual a 0, né? Vamos supor. E que a cadeira estava lá em cima. Aí, do primeiro risquinho para o segundo risquinho, passou um intervalo de tempo aí, uma fatiazinha desse cronômetro aí. Passou esse intervalo de tempo. Do segundo risquinho para o terceiro risquinho, passou mais um intervalo de tempo aí, mais uma fatiazinha desse cronômetro aí. Do terceiro para o quarto, mais um. Do quarto para o quinto, mais um. Né? Então, eu posso definir o intervalo de tempo como sendo o tempo final menos o tempo inicial. Então, toda vez que tiver esse triângulozinho aqui, na frente de alguma grandeza, ele significa variação. E toda vez que eu pensar em variação, eu vou pensar final menos inicial. Ok? Então, o espaço percorrido aumenta à medida que ele desce. Quer dizer, o que o Galileu descobriu? Ele descobriu que, nesse primeiro intervalo de tempo, eu vou percorrer essa distância pequenininha, né? Passando a primeira fatia aí do cronômetro. Na segunda fatia do cronômetro, eu vou percorrer uma distância maior. Na terceira fatia, eu vou percorrer uma distância maior ainda e assim sucessivamente. Então, veja que a relação é do primeiro para o segundo, 1. Do segundo para o terceiro, são 3. Do terceiro para o quarto, são 5, 7 e 9, assim por diante. Ok? Então, o espaço percorrido do primeiro risquinho, né, do ponto inicial, até o primeiro risquinho, vai ser 1, né? Percorri 1 metro, por exemplo. Levei uma fatia de pizza para uma fatia lá do cronômetro para percorrer. Do primeiro risquinho para o segundo, então eu vou ter 4, né? 4. Do primeiro para o terceiro, eu vou ter 9. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, só números ímpares. Mas quando eu pego o intervalo total, eu tenho 1, 4, 9, 16, 25. Que números são esses? Vocês conseguem ver a relação entre eles? 1, 4, 9, 16, 25? Todos possuem raízes quadradas? Exatamente. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25 e assim por diante. Né? O próximo aqui ó, vai ser 36. Então, Galileu descobriu que a posição varia com o quadrado do tempo. Né? E qual que é a distância que ele percorre aqui no primeiro intervalo? Essa distância ele chamou de C. E, na verdade, esse número C, ele é 4,9. A gente já sabe que esse número C aí é a metade da aceleração da gravidade, né? A sobre 2, T ao quadrado. Mas Galileu não sabia, né? Quem falou sobre aceleração da gravidade foi Newton.
Mas ele descobriu que esse valor era 4,9. Olha que legal. A nossa gravidade é 9,8, né? 4,9 vezes 2 dá 9,8. Então, o Galileu descobriu que a posição varia com o quadrado do tempo, fazendo experimentos com aquela calha que eu mostrei para vocês, dos espaços iguais e contando o tempo, né, para percorrer espaços iguais. Então, o que a gente pode fazer? Eu quero saber qual que é a velocidade com que ele percorreu essa distância, né? Então, a gente pode definir a velocidade média como sendo a distância percorrida num intervalo de tempo. Distância percorrida no intervalo de tempo. Então, o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Só que essa velocidade média, que a gente pega a distância total, divide pelo tempo total, ela não vai ser a velocidade que ele tinha no ponto 1, nem a velocidade que ele tinha no ponto 2, nem a velocidade que ele tinha lá embaixo, no 25 lá, não vai ser igual. O que significa a velocidade média? Velocidade média significa que se você tivesse percorrido toda essa distância com a mesma velocidade, né, nesse intervalo de tempo, essa velocidade teria o valor da velocidade média. Então, a velocidade média é a velocidade que você teria se você tivesse percorrido toda essa distância nesse tempo com velocidade constante, ok? Então, isso que representa a velocidade média. Mas e se eu quiser saber uma velocidade, por exemplo, que ele chegou aqui, nesse ponto, que está mostrando aí essa setinha vermelha? Qual que é a velocidade que ele tinha nesse ponto exato? Então, nesse ponto exato, eu vou fazer o tempo final igual a 25 e o tempo inicial igual a 25. Eu não quero saber o intervalo, eu quero saber nesse ponto específico. Só que, se esse ΔT é o tempo final menos inicial e o tempo final é igual ao tempo inicial, o que acontece com a velocidade média? O que acontece? Consegue ver o que acontece? Ela zera. O tempo dá zero. E eu não posso dividir por zero. É proibido dividir por zero. Porque senão o valor vai para o infinito. Mas eu sei que ele não chega aí no 25 com uma velocidade infinita. Se chegasse, estava danado, né? Mas não chega. Então, como que eu consigo calcular a velocidade que ele tinha num ponto específico? Preciso calcular de uma outra maneira. Porque desse jeito aí não dá certo. Porque ele fala que a velocidade é infinita e, de fato, a velocidade não é infinita nesse ponto. Então, o que o Galileu fez? Olha só. Vou pensar aqui no reloginho, tá vendo aí na figura? Num tempo t, ele estava nesse risquinho aí de cima. Um tempo t qualquer, não é o tempo inicial, é um tempo t qualquer. E aí passou o intervalo de tempo h e eu cheguei num tempo t mais h, que é onde a cadeirinha está aí, ó, no segundo risquinho da figura. Então, nesse intervalo de tempo, eu percorri essa distância, né? Eu tenho a posição no tempo t, representada aqui em cima pela equação S de t igual a ct ao quadrado. No risquinho de baixo, eu tenho o tempo t mais h. Então, eu vou escrever S de t mais h igual a ct mais h ao quadrado, né? É o tempo final. Então, eu vou
utilizar isso na definição de velocidade média. Então, a velocidade média aqui vai ser a posição final, que é o S de T mais H, menos a posição inicial, que é o S de T. E eu vou dividir pelo intervalo de tempo, que é o tempo final, que é T mais H, menos o tempo inicial, que é o tempo T. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Sim, professor. Sim? Todo mundo entendeu? Eu preciso que vocês entendam isso. Sim, professora. Ok. Agora, eu vou substituir. No lugar de ST mais H, eu vou colocar o valor dele, que é a constante C, o tempo T mais H ao quadrado. E no lugar do S de T, eu vou botar o CT ao quadrado. E aqui embaixo, ó, T mais H menos T vai dar o próprio H, né? Que é o nosso intervalo de tempo. H foi o tempo que passou, né? Entre o tempo T e o tempo T mais H. Então, vai ficar assim, ó. CT mais H ao quadrado menos CT ao quadrado dividido por H. Agora, eu vou desenvolver aí esse T mais H ao quadrado, né? Então, vai ficar T ao quadrado vezes o C que estava do lado de fora, né? 2 vezes T vezes H vezes o C que estava de fora. E mais o H ao quadrado vezes o C que estava de fora. E agora eu tenho aqui CT ao quadrado e lá no final eu tenho menos CT ao quadrado, que já estava lá, né? Então, esses dois vão cancelar. E aí, que eu vou ficar só com 2CHT mais CH ao quadrado dividido por H. Agora, vejam que todos os termos dependem desse H. E eu posso colocar ele em evidência em cima, aí vai ficar 2CT mais CH, tudo isso multiplicado por H. Aí eu tenho um H em cima, um H embaixo, eu posso simplificar esse H. Quando eu simplificar esse H, eu vou ter que a velocidade média é 2 vezes C, vezes o tempo, mais a constante C, vezes H. E agora, eu posso fazer esse H cada vez menor? Olha lá na figura. Eu posso ir diminuindo esse H até que ele fique zero. Se eu pegar o H igual a zero, eu acho que a velocidade no instante T era igual a 2 vezes C vezes o tempo. Lembrando que esse C aí é 4,9, é o valor que Galileu encontrou, né? Então, eu consigo achar a velocidade instantânea dessa forma. Não vai mais para o infinito. Tudo bem? Professora, Diga. deixa eu ver se eu entendi. Sim. Ele fez a velocidade média entre 2 pontos. Isso. Deu esse 2CHT, não, o 2CT mais CH, né? E aí, considerando que o H seria 0, aí ele achou no ponto instantâneo, é isso? Isso. Ele fez, ó, quer ver? Deixa eu... Ele fez voltando, ele fez com um número e depois considerou o número 0. Ele foi diminuindo, ó. Se eu fizer esse H, olha aqui na figura, ó. Eu diminui o H. Fui diminuindo o H, até o H zerar. Quando o H fica 0, quando o intervalo de tempo fica 0, eu consigo achar o valor da velocidade instantânea. A velocidade que ele tinha no instante T. É 2 vezes C vezes o tempo T. Entendi. Isso não vai mais para 0. Antes ia nessa primeira equação aí, ó, se você substitui H igual a 0, isso vai para o infinito. Mas nessa equação que a gente... Nessa equação aqui, ó, VM igual a 2CT mais CH,
nessa daí não vai para zero quando você diminui o intervalo de tempo. Ah, entendi. Entendeu? Então, você consegue achar a velocidade instantânea. Você conseguiu definir o que é uma velocidade instantânea, né? Sem que essa coisa vá para o infinito. Obrigado. Professor, Diga. então ele voltou, quando ele achou a fórmula final lá, ele voltou para o tempo inicial, que era o tempo t, zerou o h e deu essa fórmula final. Isso. Ah, tá bom. Fazendo o meu intervalo ficar bem pequenininho. E aí eu achei essa fórmula aí, 2c vezes t. Que, na verdade, 2c é a aceleração da gravidade, né? Então, ele achou, no fundo, que a velocidade é a aceleração da gravidade vezes o tempo. Só que ele ainda não sabia, né, que 2 vezes c era igual à aceleração da gravidade. Ok? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não? Podemos ir? Pode, professor. Então, vamos. Tá bem, eu já sei calcular a velocidade num determinado instante de tempo. Eu já sei calcular a velocidade média. Agora eu quero saber a aceleração. Aceleração, quer dizer, velocidade me diz como que a posição varia no tempo. É isso que me diz a velocidade. A aceleração me diz como que essa velocidade varia no tempo, né? Porque a velocidade também muda, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou definir da mesma forma. A aceleração vai ser a variação da velocidade, né? V final menos V inicial, dividido pelo intervalo de tempo, T final menos T inicial. Definindo dessa forma, eu, de novo, não vou conseguir aceleração instantânea, porque na hora que eu botar T igual a zero, delta T igual a zero, vai para o infinito do mesmo jeito que aconteceu com a velocidade. Então, vou fazer o mesmo processo do intervalo de tempo H, que a gente fez lá para velocidade, vou fazer agora para aceleração. Então, eu tenho aqui, ó, a velocidade no tempo T, a gente já sabe que é 2ct. No tempo t mais h, eu vou escrever essa velocidade como sendo 2c, t mais h. Então, eu vou fazer a aceleração média como sendo a velocidade final, que é o v em t mais h, menos a velocidade inicial, que é o v no tempo t, dividido pelo intervalo de tempo, que a gente já sabe que é h, né? T mais h menos t é o próprio h. Ok? Então, substituindo aqui, ó, no lugar da velocidade em função do tempo, né, Vt mais h, eu vou colocar 2c, t mais h, que é o valor dessa função, né? E no lugar de v de t, eu vou colocar 2ct, ok? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, 2c vezes t, 2c vezes h. Então, vai ficar assim. Agora, veja que eu tenho aqui 2ct no primeiro termo e tenho menos 2ct no segundo termo. Então, esse termo vai se cancelar. Então, vai ficar só 2ch dividido por h. E aí, olha só o que acontece. Aceleração é igual a 2c. Ela não depende do tempo. Então, Galileu descobriu que a aceleração é constante. A aceleração em queda livre, ela é constante e vale 2 vezes o c, que ele descobriu que era 4,9. 2 vezes c dá 9,8. Então, ele conseguiu achar aceleração de queda livre sem saber da existência da aceleração da gravidade. É? Tudo bem? Sim, professor. Sim. Então, vamos resumir aqui o que o Galileu descobriu. Ó. Ele descobriu que a posição varia no tempo
de acordo com uma constante C e o quadrado do tempo, né? Tudo isso para queda livre, tá, gente? Claro que se a gente não estiver falando de queda livre, se tiver uma velocidade inicial, uma posição inicial, tem que escrever aquela equação completa, né? X igual a x0 mais v0t mais meio de até ao quadrado, né? No caso aqui, é queda livre. Então, só depende da constante C, que é o g sobre 2, vezes o t ao quadrado. Então, ele descobriu que varia com o quadrado do tempo. Ele descobriu também que a velocidade é 2 vezes essa constante C e ela depende do tempo, linearmente com o tempo, né? E não com o quadrado do tempo igual à posição. E ele descobriu também que a aceleração é 2 vezes essa constante C, né? Então, colocando em termos da aceleração da gravidade, né? Foi isso aí que ele descobriu, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Então, olha só, o que o Galileu fez? Isso daí que ele fez é uma maneira de você calcular a derivada de uma função. É exatamente esse o processo. Vocês vão aprender isso lá em cálculo, ok? Eu deixei lá na nossa sala alguns vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. Tem um vídeo sobre derivadas e tem um vídeo sobre integrais. Vocês vão aprender isso em cálculo, com calma e todos os detalhes necessários para esse entendimento. Só que eu preciso utilizar essas ferramentas para explicar para vocês de onde saiu as equações que vocês aprenderam lá no ensino médio. Não tem como eu explicar para vocês sem usar derivadas e integrais. Mas vocês viram que não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Dá para entender exatamente o que essas operações representam. Eu quero que vocês entendam o significado delas. Eu não preciso agora, neste curso, que vocês saibam fazer contas com derivadas integrais. Tudo bem? Tudo, professora. Tudo bem. Eu não quero que vocês se assustem com o que vai vir em seguida, que a gente vai começar a falar de cinemática. Eu vou mostrar para vocês de onde saiu as equações que vocês aprenderam lá no ensino médio. O professor falou, é assim, e você teve que aceitar que era assim. Eu quero explicar para vocês por que é assim. Eu vou precisar das derivadas e das integrais, mas vocês não vão ter que fazer contas com elas neste curso, tá? Não se assustem com elas. Eu só quero que vocês entendam o que elas significam. Então, vamos começar a falar de cinemática, né? Pegando o que o Galileu descobriu e colocando em termos das variáveis que a gente usa hoje, né? Colocando numa notação mais moderna, ok? Então, vamos lá. Posição, deslocamento, velocidade e aceleração, né? Qual que é a diferença dessas coisas e também de caminho percorrido, né? O que significa cada uma dessas coisas? A posição é o lugar onde um objeto está. Então, por exemplo, você está aí no carrinho, saiu da sua casa, né? E foi para a universidade. Né? Se Deus quiser, logo, logo a gente já vai estar fazendo isso de volta, né? Enfim. Você saiu da sua casa. A sua casa tá ali, ó, na posição XI. Tá vendo ali, XI? Esse XI é a posição inicial. Mas você tá vendo que ele está sem um vetorzinho em cima. Então, ele significa só um número. Por exemplo, em relação a esse marco aí do 0, vamos supor que a sua casa está no quilômetro
40. Então, minha casa está a 40 quilômetros dessa posição 0. Ok? É isso que significa esse XI. Só que esse XI é só o número. Ele não me dá a direção nem o sentido. Ele está a 40 quilômetros a norte dessa posição 0. Ele está a 40 quilômetros a sul, a leste, a oeste. Eu não sei essa informação quando eu estou olhando só para o módulo dele, o número, né? Quem vai me dar essa informação é esse vetorzinho pretinho aí embaixo, ó. O XI vetor. Esse daí me dá a direção e o sentido em relação à origem, ok? Então, esse é o vetor posição. Agora, você está ali no carrinho, você saiu lá da sua casa, no ponto XI, e está aí no meio do caminho. A sua posição em relação à sua casa é esse vetorzinho X, pretinho aí, né? Essa é a posição X em relação à sua casa. Agora, a posição final é onde você quer chegar, né? É lá na universidade. Então, essa é a posição X final. Essa é a posição X final. É aonde você quer chegar. E a posição dele, né, da universidade, em relação ao ponto inicial, é esse vetorzinho aí, XF, pretinho lá embaixo, grandão. E o quanto você vai percorrer da sua casa até a universidade é esse vetor vermelho, que é o delta X. O que é o delta? Delta significa variação. E variação significa final menos inicial. Então, é o X final menos o X inicial. Ok? Então, esse é o seu deslocamento, esse delta X. X final menos o X inicial. Então, a velocidade média que você vai desenvolver de sair da sua casa e chegar na universidade vai ser justamente a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa é a definição de velocidade média. Agora, veja que aqui nessa equação, aqui embaixo, eu não botei vetor XF menos o XI. Eu botei um vetor R. Por que eu botei um vetor R? Porque esse R representa um vetor em 3 dimensões, né? É o X, o Y e o Z. Praticamente todos os livros de física que eu vejo, eles fazem separado, né? Faz um movimento em uma dimensão, sem anotação vetorial, e depois faz tudo de novo, colocando a anotação vetorial. Eu não acho que isso tenha necessidade de ser explicado dessa forma, porque é exatamente a mesma coisa, né? Então, eu vou explicar aqui de uma maneira geral para vocês, e vocês já sabem que vale tanto para um movimento unidimensional, quanto bidimensional, quanto tridimensional. É exatamente a mesma coisa. O que que muda? Muda o tamanho da conta. Que você vai ter que fazer uma conta quando é unidimensional, você vai ter que fazer 2 contas quando é bidimensional, e você vai ter que fazer 3 contas quando é tridimensional. Ok? É só isso que muda. Mas o resto é tudo a mesma coisa. Então, se eu tenho um vetor em 3 dimensões, a velocidade média dele continua sendo o vetor R final menos o vetor R inicial dividido pelo intervalo de tempo. Tempo é escalar, não é vetor, então é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a gente pode escrever isso em função do delta, né? Que eu falei para vocês que é a variação. Então, é o R final menos o R inicial, é o delta R. T final menos T inicial é o delta T. Ok?
Então, é exatamente isso que a gente viu lá junto com o Galileu, né? A gente viu isso com o Galileu. Só que posição, deslocamento e distância percorrida são diferentes, né? São conceitos diferentes. Então, deixa eu fazer um parêntese aqui só para a gente verificar isso. Depois a gente volta nessa figura do carrinho. Vamos supor que eu estou aqui na minha casa. Então, eu estou nesse ponto A. Essa é a minha posição. E eu posso localizar a minha casa em função de um referencial, como aquele vetorzinho XY que a gente viu na figura anterior. Agora, eu quero ir lá para a universidade. Quero ir lá para o UEA. Eu posso fazer isso de uma infinidade de caminhos, né? Eu posso querer passar na farmácia primeiro, eu posso querer passar na padaria, sei lá, eu posso passar em um monte de lugares antes de chegar na universidade. Então, eu posso fazer um caminho, eu posso querer fugir do engarrafamento, enfim. Esse caminho marrom aí é o caminho que eu escolhi para sair da minha casa e ir até a universidade. Isso é um escalar. É o caminho que eu percorri, é o número de quilômetros que eu andei até chegar no ponto B. Mas qual foi o meu deslocamento de A até B? O meu deslocamento é um vetor em linha reta que liga o ponto A e o ponto B. Então, veja que caminho percorrido e deslocamento são bem diferentes, né? O caminho percorrido pode ter um valor muito maior do que, de fato, o deslocamento, porque o deslocamento é sempre em linha reta. Nem sempre dá para a gente ir de um lugar no outro em linha reta. Acho que quase nunca dá para a gente ir de um lugar ao outro em linha reta. Agora, vamos supor que eu estou lá na universidade e aí dá hora de buscar meu filho na escola. Eu tenho que ir lá para o ponto C, buscar o menino na escola. De novo, eu posso fazer isso por uma infinidade de caminhos, né? De repente, eu precisei passar em algum lugar, de repente não, de repente estava engarrafado, eu quis dar a volta, enfim. Então, de novo, esse caminho vermelho é o caminho percorrido. Ele é um escalar, ele é o número de quilômetros que eu andei de B para C. E qual foi o meu deslocamento de B até C? O meu deslocamento é um vetor em linha reta que vai de B até C. E eu vou chamar de RBC. Então, veja que o deslocamento não tem a ver com por onde você passou. Eu não quero saber se você passou na farmácia ou se não passou na farmácia. O deslocamento é em linha reta, ligando o ponto inicial ao ponto final. Não interessa o que aconteceu no meio do caminho. Tudo bem? Tudo, professora. Sim, professor. Tudo bem. Então, diz para mim qual é o meu deslocamento total. A soma do vetor AB com BC? Isso, e como que eu represento ele aí no desenho? É R de AC, professor? É um vetor em linha reta que liga o ponto A no ponto B, não é assim? Isso. Sim. Tá meio tortinho aí, mas deu para entender, né? Então, esse que é o meu deslocamento total, é o vetor RAC, que é a soma vetorial entre o vetor RAB e o vetor RBC. Então, veja que é uma soma vetorial, porque eu não posso pegar o tamanho desse vetor RAB, somar com o tamanho do vetor RBC, que vai dar maior do que o comprimento do vetor RAC. Tem que ser uma soma vetorial, eu não posso simplesmente somar o tamanho deles, né?
que não vai dar certo. É uma soma vetorial. Tá bem. Então, esse vetor RAC, eu vou utilizar se eu quiser calcular a velocidade média que eu tive ao longo do meu dia aí, né? Quando eu saí da minha casa e fui até a escola buscar meu filho. Certo? Agora, o que é esse caminho percorrido? É o número de quilômetros, eu falei para vocês. Mas e se eu quiser levar em consideração, né, o tanto de quilômetros que eu andei, né? O tanto de quilômetros que eu andei é a distância total percorrida, que é o tanto de quilômetros que eu andei no caminho marrom, mais o tanto de quilômetros que eu andei no caminho vermelho. Então, esse é o espaço percorrido total, que eu estou chamando ali de S total. E se eu dividir esse S total pelo tempo que eu levei para percorrer esses dois caminhos, eu vou ter uma velocidade média, só que essa velocidade é escalar. Ela não é um vetor. Ela não é um vetor porque o caminho percorrido não é um vetor. Ele é escalar. Então, a velocidade escalar média, eu estou olhando o caminho que eu percorri e não o meu deslocamento. Velocidade média, eu olho o meu deslocamento. O vetor RAB, vetor RBC ou vetor RAC. Ok? Então, essa que é a grande diferença entre velocidade escalar média e velocidade média. Velocidade escalar média não é um vetor. E ela olha o caminho percorrido. Velocidade média olha o deslocamento, que é o vetor. Tudo bem? Tudo, professora. Tudo bem, professor. Sim, professor. Ok. Então, vamos voltar aqui nessa figura, né? A gente falou que a velocidade média é o vetor. Então, é o ΔR dividido pelo ΔT. Eu estou olhando o deslocamento, não importa se eu quis passar na farmácia antes. Agora, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez lá com o Galileu. Lembra que o ΔE, o ΔT, a gente chamou de H, né? Era um intervalozinho de tempo e a gente fez esse H ficar cada vez menos pequenininho, cada vez mais pequenininho, e no fim das contas ele ficou zero, né? Esse LM ΔT setinha zero significa o limite que o ΔT tende a zero, né? É o limite que o ΔT tende a zero. Então, é aquele processo que a gente fez lá, de pegar o H e fazer ele bem pequenininho até ele ficar zero. Então, quando a gente fez essa conta de fazer o ΔT bem pequenininho até zerar, a gente achou a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade média, quando a gente faz o limite com o ΔT ficando cada vez mais pequenininho, a gente acha a velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea, então, a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E é exatamente isso que a derivada significa. Derivada significa taxa de variação. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Derivada significa taxa de variação. Então, velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, ok? Essa é a definição, o significado da velocidade. E, da mesma maneira, a gente definiu a aceleração como sendo a variação da velocidade em relação ao tempo. Velocidade, aceleração média, né? E a gente fez o mesmo processo, né? Pegou o limite, que esse ΔT ficou muito pequenininho, então a gente pegou esse ΔT foi diminuindo até a gente chegar numa aceleração instantânea, que vai ser esse processo, né? É a definição de derivada. Então, a aceleração
é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, né? Essa que é a definição de aceleração, essa que é a aceleração instantânea. Então, de novo, o que eu quero que vocês compreendam? Que a aceleração é a taxa de variação de velocidade com o tempo. É como que essa velocidade está variando no tempo. Ok? Tudo bem? Tudo, professora. Tá. Então, vamos ver aqui, aplicando isso que a gente desenvolveu até agora no movimento retilíneo e uniforme. Agora eu estou restringindo o meu movimento numa linha reta, ok? Então, a velocidade é a taxa de variação da posição em relação a tempo, né? Então, eu tenho que, no movimento uniforme, conforme a definição de Galileu, eu tenho que eu percorro espaços iguais em tempos iguais, né? Para eu ter um movimento uniforme, eu tenho que percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então, se eu percorro 2 metros a cada segundo, a minha velocidade é 2 metros por segundo. Então, se eu andar 4 metros, eu vou gastar 2 segundos, porque a minha velocidade vai ser 2 metros por segundo. Então, se eu ando sempre a mesma taxa, 2 metros a cada segundo, essa velocidade é constante, né? É isso que significa o movimento uniforme. A taxa de variação da posição com o tempo, ela sempre acontece da mesma forma, na mesma proporção. É sempre 2 metros, por exemplo, né? Sempre 2 metros a cada segundo. Então, sendo a velocidade constante, qual que é a taxa de variação da velocidade? Se ela é constante no tempo, se ela tem o mesmo valor sempre, então não varia. Se a taxa de variação, se a derivada é a taxa de variação e ela não varia, então essa taxa é nula, né? Então eu não tenho aceleração no movimento retilíneo e uniforme. Ok? Aceleração é zero, velocidade é constante. Agora, eu quero que vocês pensem nessa representação aqui da derivada, né? Aqui na primeira equação, você tem V igual a dr dt. Esse Dzinho representa a derivada. Só que você sempre pode pensar nele como se fosse aquele delta, né, da variação, T final menos o T inicial, R final menos o R inicial, só que bem pequenininho, que foi isso que a gente fez quando a gente tirou o limite, ok? Então, você pode pensar nesse D como sendo uma variação bem pequenininha, um número bem pequenininho. Então, sendo esse número, esse dt, por exemplo, aqui, um número bem pequenininho, eu posso passar ele para o lado de lá da equação multiplicando, né? Então, vou escrever assim, ó, velocidade, aí eu passei o dt, que estava dividindo aqui na primeira equação, passei para o lado de lá multiplicando. Esse dt representa um intervalo de tempo muito pequenininho. E do lado de lá sobrou o dr. Só que a gente está pensando num movimento retilíneo. O movimento retilíneo só tem uma dimensão. Então, eu vou substituir esse vetor R pelo X, né? Que só vou ter movimento na direção de X. Em Y e em Z é zero. Então, eu vou substituir esse vetor R pelo X apenas. Ok? Então, eu tenho aqui a velocidade, o intervalo de tempo pequenininho, igual ao dx. Agora, eu queria perguntar para vocês, qual que é o contrário de fazer uma soma?
eu fiz uma soma, somei 2 números. Se eu quero desfazer essa soma, qual é a operação que eu uso? Diz aí para mim. Subtração. Subtração. Se eu fiz uma multiplicação e quero desfazer essa multiplicação, qual a operação que eu uso? Multiplicação. A divisão, né? Eu fiz uma multiplicação, quero desfazer, eu uso uma divisão, tá certo? Então, todas as operações matemáticas têm a operação inversa, né? Eu fiz uma operação, eu posso desfazer. Então, o que significa uma integral? Uma integral desfaz o que a derivada fez, ok? Então, eu fiz com a derivada o intervalo pequenininho e vi a taxa de variação dele. Agora eu quero fazer o contrário. Subtração? Agora eu fiz a derivada fez isso, né? Fez ficar pequenininho e eu vi a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Agora eu quero ver o contrário. Quero ver como que a posição funciona em relação ao tempo. Então, eu vou fazer uma integral. A integral desfaz o que a derivada fez, ok? Não se assustem com a representação. Vocês vão entender direitinho lá em cálculo 1, tá bem? Eu só quero que vocês entendam aqui que eu estou fazendo o processo inverso, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu botar aqui logo para vocês verem. Ó, do lado de cá dessas integrais, eu tenho assim, ó, o símbolo da integração, x0, que é a posição inicial até a posição final de dx. Esse dzinho aí representa a derivada, né, que a gente já viu. Só que a integral desfaz o que a derivada fez. Então, nesse caso aqui, ó, a integral de dx vai dar o próprio x, porque um faz, o outro desfaz. Só que aqui eu tenho que avaliar da posição inicial até a posição final, que vai voltar, então, no ΔX. Quando eu fiz a derivada, o ΔX virou dx. Quando eu fizer a integral, esse dx vira o ΔX de novo. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho x menos o x0. X menos o x0. Ok? A integral desfez o que a derivada fez. Voltei lá para o ΔX. X menos o x0. Agora, do lado de cá dessa integral, eu tenho a integral de t0 até t, v dt. A velocidade, a gente viu que é constante. Integrais e derivadas trabalham com variação. Então, se a velocidade é constante, essa integral não vai afetar essa velocidade. Eu posso tirar essa velocidade da integral, que é a primeira equação aqui, ó, da linha de baixo. Ela saiu para fora da integral, porque ela é constante, a integral não vai mexer com ela. Aí, eu tenho de novo aqui a integral de dt. O que a derivada faz, a integral desfaz. Então, o que vai sobrar no fim das contas? É o ΔT, né? A integral desfez o que a derivada fez. Então, eu voltei para o ΔT. E o ΔT é o t final menos o t inicial. Ok? Então, ficou desse jeito aqui. Velocidade, t final menos o t inicial, igual à posição final menos a posição inicial. Que equação que é essa daí, vocês sabem? Vocês têm ideia? Se eu fizer o t igual a 0, o t inicial igual a 0, como é que isso fica? Como é que eu posso escrever isso aí de um jeito que vocês já sabem? Fica a velocidade média, não, professor? Também é a velocidade média, né? Se eu passar
o ΔT para baixo, né? Eu vou ter o x menos x0 dividido pelo t menos o t0, né? Que é a definição de velocidade média. Essa não é a fórmula do sorvete, professor? Exatamente, também. Quer dizer que essa fórmula nasceu da definição de velocidade média. Então, a posição em relação ao tempo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, né? Essa é a fórmula do sorvete, ok? Então, ela nasce da própria definição de velocidade média. Tudo bem? Tudo, professor. Sim, professora. Tudo bem. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou deixar aqui no cantinho que a gente descobriu e eu quero pensar aqui num gráfico. O que está acontecendo nesse gráfico aí? Diz para mim. Tá subindo de forma constante? Eu estava numa posição inicial. À medida que o tempo foi passando, minha posição foi mudando, né? Foi aumentando, né? Eu estou indo para um X positivo, certo? E qual é o gráfico de velocidade em função do tempo que representa a velocidade que eu tive nesse percurso aí? Diz para mim. Professor, eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Repito, vamos lá. No primeiro gráfico, nesse gráfico aí, eu tive um deslocamento. Eu estava numa posição inicial, o tempo foi passando e a minha posição foi mudando, certo? Saí de um ponto, cheguei a outro ponto. Eu quero saber como que eu posso representar a minha velocidade, a velocidade que eu tive durante esse deslocamento. Representar graficamente. Como que ficaria o gráfico da velocidade que eu tive durante esse percurso? Diz aí para mim. Uma reta paralela? É uma reta. Ia ser uma reta reta, tipo, sem Reta ser paralela subindo. ao eixo... Sim, paralela ao eixo Y, no caso do tempo. No eixo X, né? Paralelo ao eixo X, né? Isso, eu falei errado, foi mal. Eu vou ter uma reta paralela. Por que paralela? Porque a velocidade é constante. Então, ela não é nula. Então, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma velocidade diferente de zero. Só que essa velocidade não muda. Então, ela é constante no tempo. Ela é diferente de zero, né? Tipo, sei lá, 13 metros por segundo. Mas ela não varia. Continua todo segundo que eu olhar lá, ela vai estar o mesmo valor, né? Muito bem. Então, o que aconteceu agora? Permaneceu em uma posição constante, mas só variou o tempo. Isso, à medida que o tempo foi passando, minha posição parou de mudar. O que significa? O que eu fiz? Eu parei, né? Estou parado lá nesse lugar. Fui até um lugar e fiquei parado lá. Como que eu posso representar a velocidade que eu tive nesse intervalo de tempo aí? Diz para mim. Velocidade igual a zero. Ela vai a zero. Isso, à medida que o tempo passa, ela permanece lá em cima do zero, né? Tá nula. Estou parada, não estou andando. Então, velocidade é uma reta em cima do t igual a zero. Muito bem, e agora? Deu ré. Eu estou me movendo de novo. E a velocidade é constante de novo. Mas o que mais? Aceleração é negativa.
A velocidade é negativa, então ela vai estar lá para baixo, né? Do eixo do tempo. Ela é negativa agora. Muito bem. E agora? Agora voltou a Velocidade positiva. Isso, agora eu voltei para o lugar que eu estava antes, né? E ela é positiva, como bem vocês falaram, positiva de novo. Mas se eu comparar a velocidade que eu tenho nessa última parte do gráfico e a velocidade que eu tive lá na primeira parte do gráfico, o que eu posso dizer em relação a elas? As duas são positivas, mas o que mais? Uma maior que a outra. Essa última, ela percorreu o mesmo espaço, ela ganhou mais espaço em menos tempo. Isso, ela variou de uma forma mais rápida, né? Então, a taxa de variação dessa posição é maior do que na primeira situação. Então, a velocidade é maior. Então, ela está mais em cima aqui no gráfico do que na primeira situação. Muito bem. Exatamente isso. Alguma dúvida? Não, senhora. Professora, eu tenho uma dúvida. A velocidade ela é negativa porque a variação inicial ela é maior que a final ou porque tipo ele está se deslocando meio que voltando? Pois é, na verdade, as duas coisas que você disse significam a mesma coisa, entende? Quando você está voltando, a sua posição inicial é maior do que a posição final. Uhum. E por isso, você vai ter uma velocidade negativa. Ah, tá. Mas aí essa negatividade só representa o fato de estar voltando, né? O sinal negativo representa o fato de que a velocidade e a posição têm sentidos contrários. Ah, sim. Beleza, então. Obrigado. Professora, nesse caso seria um movimento retrógrado, né? Isso, exatamente, um movimento retrógrado. Mais alguma dúvida? Podemos ir? Podemos, professor. Então, vamos lá. Olha que legal esse gráfico. Esse gráfico, ele representa o tráfego de carros, né? Esse tipo de gráfico é usado em engenharia de tráfego. Então, cada linhazinha dessa aí representa um carro. Então, olha só aqui, os 4 primeiros carros, eles passaram pela via, né, com uma velocidade praticamente constante o tempo todo. O que aconteceu com o 5º carro? Pegou um sinal, professor? Exatamente, pegou o sinal fechado, né, teve que parar. Aí ele parou, ficou um tempo parado e depois? O sinal abriu. O sinal abriu, aí ele continuou, né? Aí lá para lá, ó, você tem que uns 3 carrinhos que conseguiram ainda passar no sinal aberto, né? Antes dele fechar de novo, né? No final aqui ele fecha de novo. E aí os outros têm que parar. Exatamente isso. Agora eu quero saber qual que é a velocidade média dos carros nessa via. Né? O que vocês podem fazer para calcular a velocidade média dos carros nessa via? Vamos pensar num carrinho que teve a sorte de pegar o sinal aberto. Vou pegar aqui, ó, o tempo inicial 20, o tempo final igual a 40. Vou marcar esse carrinho aqui, ó, que estava justamente nessa posição aqui, ó, no tempo t igual a 20. Ele estava lá em 80, na distância 80 metros. Na posição 40, ó, se você acompanhar ele estava bem nessa posição aqui, ó, 340. Então, diz aí para mim qual que é a velocidade média dele.
Variação da distância sobre variação. Isso. Dá quanto? É 13 metros por segundo? Exatamente, 13 metros por segundo, né? 340 menos 80 dá 260. 260 dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 40, que é o tempo final, menos 20, que é o tempo inicial, que dá 20. Então, 260 dividido por 20 dá exatamente 13 metros por segundo. Agora, você pode perceber que no momento em que os carrinhos estão andando, né, tirando a parte em que eles estão parados no sinal, a inclinação da reta deles é basicamente a mesma, né, praticamente a mesma. Então, praticamente todos eles têm essa mesma velocidade média, né, 13 metros por segundo nessa via. Tudo bem? Sim, professora. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Não, professora, pode continuar. Não. Não, tudo bem. É, só que nosso tempo já está acabando, não vou conseguir continuar, não, porque senão a gente vai ter que parar no meio do caminho. A gente vê movimento retilíneo uniformemente variado na próxima aula. Tá bem? Eu vejo vocês de novo na terça-feira, né? Terça-feira que vem a gente... Isso aí, terça. Terça-feira que vem a gente continua. Tudo bem? O que vocês acharam? Gostaram da aula? Entenderam? Tá difícil? Não, foi boa a aula. Tá bom, professor. Tá bom. Boa aula, professora. No ensino médio deu para entender. Foi massa, foi massa. Deu para entender? Então tá bom. Então tá bom. Então a gente se vê na próxima terça. Eu vou interromper aqui a gravação da aula e vou deixar lá disponível. No mesmo link, no mesmo